Fiat Stilo Sporting, tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o estilo aqui em análise, como eu disse, é na versão Sporting com motor 1.8, 8 válvulas, flex manual, ano 2011, último ano desse veículo aí no nosso mercado. E vamos começar falando dos custos envolvendo a compra de um carro desse. Todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em abril de 2024, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 29.900. Já a tabela FIP um pouco abaixo desse valor, R$ 27.638. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 258,71. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela KBB, que é o maior valor e reflete um pouco mais a realidade de por quanto um carro desse está sendo efetivamente negociado e vendido naquelas condições que eu mencionei, você vai desembolsar R$ 30.458,71 para já ter um carro desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas falando agora aqui de documentação, começando pelo IPVA, que sim, aqui em Minas Gerais ainda paga IPVA para um carro desse. E a alíquota é de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIP. Então fica em R$ 1.105,52. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano aqui no meu estado, foi de R$ 39,36. Falando de seguro, que para um carro desse já com mais de 10 anos de fabricação, pode ser mais difícil você conseguir uma cotação numa modalidade mais convencional. Então, numa modalidade de cooperativa, eu encontrei uma cotação aqui de 12 parcelas de R$ 175, mais uma taxa de adesão de R$ 149, dando um total anual de R$ 2.249, mas é claro que esse valor de seguro aqui é apenas uma média, que pode variar dependendo da sua idade, dependendo do seu perfil como condutor, também vai depender da empresa que você vai fazer a cotação. Então, para cada realidade, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. E falando aqui de inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso peguei o valor dele de tabela cotada exatos 3 anos atrás, ou seja, em abril de 2021, estava avaliado em R$ 27.125. Diminuindo do valor de tabela atual, dividindo por 3, ele está inflacionado em média, por ano, nos últimos 3 anos, R$ 171 ou 0,63%. Inflacionou bem de preço, claro, né, nesses últimos anos que tivemos, mas já caiu de uma forma que está praticamente custando o mesmo que ele custava 3 anos atrás. Então, nessa faixa dos R$ 30 mil pode ser sim uma boa opção de custo-benefício se você pegar um carro desse bem cuidado. Só que essa variação atípica que tivemos nesse valor dele nos últimos anos não dá para usarmos como estimativa para saber quanto ele vai custar daqui a 3 anos e calcularmos uma possível depreciação. Sendo assim, vamos somar só o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e um seguro. Vai dar um total médio anual de R$ 3.393,88. Ou por mês, R$ 282,82 que você vai ter que separar ali do seu orçamento para ter esse carro na sua garagem com toda a documentação em ordem, um seguro em dia e sem passar sustos nas suas finanças. Mas vamos falar agora aqui de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um estilo 1.8 2011? Mas antes, eu tenho um recado para você. E para você que está pensando em comprar um carro usado, está pensando em trocar de carro, mas tem dúvidas se aquele carro que você está olhando foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um veículo em detalhes? Então, para te ajudar nessa hora, eu apresento a versão atualizada 2.0 do nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o Guia Completo. É um material que já está disponível para você há um bom tempo, mas que agora passou por toda uma reformulação, onde eu coloquei muito mais informações, um conteúdo bem mais denso, com vários exemplos práticos ali por imagens. Também o checklist foi atualizado, em que eu acrescentei lá um esquema gráfico para poder identificar melhor cada peça lá do checklist, para você não esquecer e não confundir nenhum item do veículo importante
quando você for fazer uma avaliação. E nessa versão atualizada também foram abordados muitos novos tópicos sobre vários assuntos importantes que você tem que ficar ligado antes de levar um carro usado para sua garagem, tanto em parte de documentação, quanto de histórico de manutenção, procedência, falamos sobre quilometragem adulterada, vários assuntos imprescindíveis para você virar um expert em avaliação de veículos usados. Então, link na descrição e no comentário fixado para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo versão atualizada 2.0. E começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, encontrei aqui por R$ 128. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, 386. Kit de velas da NGK, encontrei as 4 aqui por R$ 104, preços, olha, bem acessíveis relativamente falando. Pneus são nas medidas 215, 50, 17. Pneus largos, perfil baixo, aro grande. Naturalmente são pneus um pouco mais caros. E eu cotei aqui uns Continental Extreme Contact DW, ficaram em R$ 2.116. Já o óleo de motor, especificação aqui da Fiat para esse ano, modelo aqui, é a viscosidade SAI 15W40. E é um motor que pega 3,5 litros, considerando a troca com filtro. Então, cotei 4 litros de um Petronas Silenia K semissintético APSN Plus, viscosidade 15W40 por R$ 156, preço também aqui bem acessível. É claro que, por ser um óleo semissintético, não vai ser tão caro. Correia de acessórios encontrei aqui da Gates por R$ 47, preço também bem acessível e não vem com tensor inclusa, que é o preço só da correia. Já o kit de correia dentada, esse sim vem correia da Gates mais um tensor SKF. Encontrei aqui por R$ 180, preço ainda também bem interessante. Filtros cotei todos da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 39, filtro de óleo, R$ 22, filtro de combustível, R$ 20 e o filtro de cabine, R$ 32, todos aqui também bem baratos. Amortecedores da mesma forma, os 4 Monroe ou Spectrum pressurizados a gás encontrei por R$ 1.110. Estamos falando de um hatch médio de época, né? Que era um carro um pouco mais pesado, claro que tinha que ter amortecedores mais bem dimensionados. Relativamente falando, o preço aqui está muito bom. E como estamos falando da versão com câmbio manual, não vão entrar custos relacionados à troca do fluido de transmissão, que eu até recomendo, se você vai pegar um carro desse, pegue sempre com câmbio manual. Os Dualogic automatizados davam mais problemas, exigiam um cuidado extra ali com o óleo hidráulico, que você tinha que substituir periodicamente, então vá de manual nesse estilo aí para não ter maiores problemas. Sendo assim, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas, fica em R$ 4.340. E não, você não vai trocar tudo isso aqui de uma vez quando comprar um carro desse. Pegando um veículo desse bem cuidado, com as revisões em ordem, tudo em dia, num primeiro momento, talvez você troque ali um óleo de motor com filtro, mais para frente vem ali uns 2 pneus, depois um kit de velas. Esses aqui são custos que você vai tendo ao longo do tempo que você tiver com esse carro. E é claro que vão ter outros custos também de manutenções corretivas que não dá para prever, não é? Então, esse somatório aqui é para você ter um comparativo com outros vídeos que eu fiz nesse mesmo formato de outros carros e saber qual tem a cesta de peças mais barato, qual tem os pneus mais baratos, qual vai fazer mais sentido para você. Para isso eu vou deixar a playlist completa ao final desse vídeo aqui, mas vem comigo que ainda temos muita coisa para falar sobre o estilo, agora em custos envolvendo abastecimento. Começando pelo custo do tanque cheio. Motor flex, mas vou fazer uma cotação aqui com gasolina, que está na média de R$ 5,59 o litro aqui na minha região. E é um carro com um tanque de 58 litros de capacidade, então fica em R$ 324,22 para enchê-lo. Falando agora de consumo, para isso peguei dados oficiais obtidos na época de produção desse veículo. Na cidade é um carro que faz 6,4 km por litro com etanol e 8,7 com gasolina. Estrada 8 no etanol e 11,6 na gasolina. Na prática, dá para fazer números um pouco melhores, mas não tão melhores assim, até porque é um carro um pouco mais pesado, com pneus bem largos, rodas maiores, que acabam jogando um pouco contra nessa economia de combustível. E também na questão da autonomia, né? Aqui em dados oficiais, com um tanque cheio de etanol dentro de cidade, esse carro tem um alcance de 371 km. Com gasolina sobe para 505. Na estrada com etanol 464 km, com gasolina 673. Ainda bem que tem um tanque de porte maior aqui de 58 litros para não deixar essa autonomia tão prejudicada. Fica ainda num número bem aceitável. Mas um dos grandes pontos positivos desse estilo é a sua lista de equipamentos. Nessa versão Sporting já vinha de série em 2011, com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, com saída para o porta-luvas, computador de bordo, controlador de velocidade,
teto solar elétrico panorâmico, aquele sistema Sky Dome ou Sky Window, né, da Fiat, bem interessante, um teto solar em várias folhas, além de duplo airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes e faróis e lanternas de neblina. Opcionais ainda de bancos de couro, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, duplo airbag lateral, mais duplo airbag de cortina, controle de tração e sensor de estacionamento traseiro. Então um carro que já vinha muito bem equipado de série nessa versão Sport e ainda tinha vários opcionais interessantes que deixava ele bem à frente de vários de seus concorrentes aí de época. E na parte de som vinha de série com leitor de CD MP3, leitor USB, conexão Bluetooth e volante multifuncional. Falando aqui do conjunto mecânico, que é um grande ponto de dúvida de quem está querendo pegar um carro desse, aqui ele vem com o motor GM Família 1, que para quem não sabe, na época a Chevrolet fornecia motores para a Fiat, né? Aqui os 1.8, 8 válvulas, né? Que são os de comando de válvulas simples do cabeçote sincronizados por correia dentada, entregando uma potência de 112 cavalos na gasolina e 114 no etanol a 5.500 RPMs. E um torque de 17,8 kg forçamento na gasolina, 18,5 no etanol, 2.800 RPM, números muito bons. Torque máximo aqui num giro relativamente baixo, né? Característico dessas duas válvulas por cilindro. Então é um carro de respostas bem interessantes aí em retomadas de velocidade, principalmente. Mesmo pesando seus 1.235 kg, o que é relativamente pesado para um hatch médio, a relação de peso-potência fica em 10,8 kg por cavalo. E o 0 a 100 é executado em 10,6 segundos. Então, em números de peso-potência, parece que é um carro um pouco lento, mas por ele ter um bom torque em baixa, ele ganha velocidade muito rápido, né? Então, o 0 a 100 dele fica adequado. O câmbio aqui é manual de 5 marchas, bem dimensionado para esse torque máximo de saída do motor, só que ele é um modelo aqui C510, de engates mais imprecisos, de curso mais longo de alavanca, não é nada esportivo para um carro dessa proposta, mas se sai bem, ele é um câmbio que você acaba se acostumando com o tempo. Suspensão simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira. Vimos aqui, por exemplo, em amortecedores, né, que tem custos até relativamente acessíveis, assim como no sistema de freios. Discos ventilados na dianteira e tambor na traseira. Direção de assistência elétrica, bem leve em baixas velocidades para você fazer uma manobra com mais conforto, uma baliza dessa forma. E assim que pega a estrada, aumenta a velocidade, ela vai ficando mais pesada para você também ter mais segurança e confiança em curvas de alta velocidade. E o legal também é que esse carro tinha ali um botão no console central escrito SIT, que deixava essa direção elétrica ainda mais leve para você fazer as suas manobras. Mas ele só funcionava até 20 km por hora. Então ele é justamente para você manobrar esse carro de pneus tão largos, né? Eu diria que é um sistema muito bem-vindo aí. O porta-malas tem 380 litros de capacidade, bom para a categoria de um hatch médio e ainda conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Dá para levar bagagens de 3 a 4 pessoas ali nesse compartimento sem maiores dificuldades. E falando em pontos positivos, né? Os principais do estilo Sport 1.8 manual é a sua robustez, confiabilidade mecânica. Sim, esse motor não tem maiores relatos de problemas crônicos. No máximo ali um vazamentinho numa junta de tampa de válvulas ou junta de cabeçote que você, no primeiro momento, não vai ter maiores problemas, né? Legal trocar, né? Para não ficar aquela coisa feia ali no motor, mas nada que vai comprometer tanto assim o funcionamento ali no primeiro momento. Relativamente barato, simples de trocar. Todas as peças de reposição desse carro com relação a conjunto mecânico têm preços relativamente acessíveis. Carro de desempenho ok pela sua proposta. É claro que não vai ser um estilo Abarth da vida, né? Mas ainda assim, de manutenção barata, é a versão do estilo que, na minha opinião, é a mais tranquila de manter e ainda com um desempenho ok. Excelente lista de equipamentos, bom nível de tecnologia embarcada, dando show em vários de seus concorrentes aí de época. Ótima qualidade do acabamento interno, revestimentos de painel, forros de porta, bancos em excelente textura ali dos materiais empregados. Bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, porta-malas de capacidade boa também para a categoria, carro aí de relação de custo-benefício excelente, um hatch médio ano 2011 na faixa dos R$30 mil. É difícil um concorrente entregar tudo isso nesse ano de fabricação nessa categoria. Mas é claro que existem alguns pontos de atenção que valem ser mencionados aqui antes de você bater o martelo na compra de um carro desse.
Lembre-se que o consumo vai ser elevado na maior parte do tempo, principalmente dentro de cidade. Suspensão ela é de calibragem um pouco mais rígida, mais dura, para dar mais estabilidade. Soma-se isso aos pneus largos de perfil baixo e você tem um carro que não é muito confortável em ruas e estradas não muito bem pavimentadas. Também é um veículo um pouco baixo em relação ao solo, a dianteira dele principalmente raspa com facilidade numa entrada e saída de rampa de garagem, numa lombada mais alta. Peças de acabamento são um pouco mais caras e um pouco difíceis de encontrar, um carro que saiu de linha já há uns 13 anos aí, né? Então tem que ter um certo cuidado com alguns detalhes. Por exemplo, o teto solar panorâmico desse carro, bem legal, estiloso, dava um show de design na época, só que se der problema, prepare o bolso, porque é um item caro de reparar. Além disso, é um carro que sempre teve um alto índice de roubo, peças de acabamento externas caras, né, de uma forma geral, então é um carro de seguro relativamente caro. É difícil hoje você conseguir uma cotação numa modalidade convencional. Se conseguir, prepare o bolso também, porque vai ser relativamente caro pelo ano de fabricação dele e pelo seu preço de mercado, muito provavelmente. Além disso, a revenda desse carro também é mais difícil, por toda essa questão aí de ter um custo de peças de acabamento mais caras, ser um carro mais visado para roubo. É um carro que você acaba perdendo um pouco mais de valor com ele com o passar do tempo. Olha só, vários veículos aqui que eu fiz esse mesmo levantamento de preços, nesses últimos 3 anos não caiu tanto de valor quanto esse aqui. Esse é um dos poucos carros que já está praticamente no preço que ele era comercializado há 3 anos atrás. Quase todos da categoria ainda estão bem mais inflacionados, o que diz pra gente que um estilo desse tem sim uma tendência de cair muito mais de preço nos próximos meses, nos próximos anos aí, frente aos seus concorrentes. E também fique ligado porque esse carro tem aquele famoso recall de cubo de roda traseiro, que foi muito comum de ocorrer a quebra dessa peça, que inclusive soltava a roda do veículo mesmo aí na estrada. É um item que sim, passou por um recall. Se você comprar um carro desse que já tem atendido esse chamado, tranquilo, é um carro que vai estar seguro para você viajar, com certeza. Mas se você não fizer essa verificação antes de comprar um carro desse, primeiro que você vai estar assumindo um risco de segurança muito grande e segundo que você hoje em dia não consegue nem mesmo transferir um carro para o seu nome se ele estiver devendo algum recall aí de montadora, né? Então fique ligado nesse detalhe antes de bater o martelo na compra de um estilo. Mas me diga você, compraria um carro desse? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui uma playlist, como eu prometi, né? Com vários vídeos nesse mesmo formato para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir. Aquele abraço e até o próximo vídeo.